Então, repara os números. Eu acho que esse que é o número, que é daí para menos. Por que eu acho que é daí para menos? Primeiro, as eleições de 2022 tiveram uma abstenção de 21%. Eu acho que a abstenção será ainda maior. Eu acho que a abstenção nessa eleição será uma das mais altas da história. Será a mais alta da história. Vamos trabalhar aí com 23% de abstenção. E o voto branco e nulo, que caiu muito na última eleição. Eu não confio em nada da República de Deodoro. Eu não confio em nada. Nem nos votos brancos e nulos. Porque o que acontece? Uma coisa é você nem ir votar. Se você não vai votar, não tem como marcar que você votou no Lula. Nem pisei lá. Estava fora da cidade, estava viajando. Paguei R$ 5 de multa e acabou. Não dá. O sistema não consegue pegar você e marcar que você votou. Por enquanto, eu acho que ainda não fariam isso. Agora, se você vai lá e aperta 000 e anula, eu não tenho prova nenhuma que esse número não pode ser alterado. Eu volto a falar, o processo que nós entramos, eu, Farol da Liberdade, o doutor Auro, o Arthur, nossos advogados, nós entramos com um processo, o ministro da Educação processando na física o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na física. Tem um número, tem um protocolo, o processo sumiu. Ele desapareceu do sistema da justiça brasileira. As pessoas não acreditam. Manda o estagiário procurar, você não entendeu. A gente foi ao cartório, o processo desapareceu, explodiu, tiraram, acabou. Se eles conseguem alterar um processo, mudar, sumir com um processo desse, eu acho que é mais fácil sumir com o teu voto, ou mudar o teu voto. Eu acho. É um sistema que está lá na justiça brasileira, o voto está na justiça brasileira, esse processo está na justiça brasileira, nos sistemas. O meu processo eu tenho a prova, porque estava aqui, eu tenho um protocolo. Cadê? Não existe mais. E o teu voto? O teu voto você não tem nada. Então, assim, enquanto eu não tiver prova material que o meu voto não será adulterado, principalmente enquanto não tiver uma militância muito aguerrida, grande, aqueles 5.000 faroleiros, né, preparados para a discussão. Eu não acho o voto prioritário. Tá? Vou participar, sou candidato, sou pré-candidato, independente do partido, de novo, protocolado na justiça, aguardando a decisão do STF. Tá? Sou candidato independente de novo. Mas eu acredito que a estratégia mais segura hoje é nem ir lá votar, porque daí não dá para alterar o seu voto. Põe de novo na apresentação. Então, assim, eu acho estranha essa queda tão grande nos votos brancos e nulos. Aqueles 20% é o pessoal que não foi. Esses 4% é o pessoal que apertou 000. Tá? Vamos trabalhar com a hipótese que isso daí volte para 8%. Então, em 2026, sobe um pouco o número total de pessoas que podem votar, ainda está subindo, né? A população do Brasil está envelhecendo, então é quem nasceu há 15 anos atrás que está entrando para votar e não está morrendo, as pessoas não estão morrendo tanto no Brasil. Então não está diminuindo, está aumentando o número de eleitores, apesar da população estar se estabilizando. Partindo do pressuposto, 156 milhões de eleitores, 24% não irão votar, supondo que volte para um patamar normal, achei estranho aqueles 4% da última eleição, 8% brancos e nulos, eu acredito que o Flávio tenha 35 milhões de votos, que é a mesma coisa do Aécio. Esse é o meu prognóstico, se as coisas caminharem assim bem para o Flávio.
Se as coisas caminharem daqui até o final da eleição, bem para o Flávio, ele tem 35. Para mim é daí ou até menos do que isso. E entendo daí para menos, ele será moído. Os ataques começam 16 de agosto, para valer mesmo, a pancada mesmo, 16 de agosto, quando começa a campanha, já protocolada, tudo certo. E aí, abertas as urnas, se o Lula ganhou no primeiro turno, e existe a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, a caçada começa no dia 4 de outubro. No dia 4 de outubro, a hora que abrir as urnas, o Lula, com a perspectiva de ser reeleita, a máquina do PT, a máquina, a estrutura toda, já vai se mobilizar para mais 4 anos, a STF indicar, e aí eles vão atrás de todos esses influencers, esses caras que ainda estão fazendo ruído, tá? Óbvio, quem está nos Estados Unidos menos, tem que estar fora do Brasil menos risco, né? Então, quem tiver o Eustáquio está na Espanha, esse não vão atrás. A Zamba está na Itália, então esse não vai atrás, mas eu acredito que eles irão atrás de quem ainda está no Brasil. Quem ainda está no Brasil? Sei lá, Auriverde, Oeste, esses caras aí. Tá bom? É isso. Para mim, esse é o prognóstico do Flávio Bolsonaro. É isso que eu aguardo. Eric, agora a gente pode continuar, porque eu sei que você separou um monte de informações e comentários, todos para corroborar ou para temperar, porque é muito saboroso o que a gente vai degustar aqui hoje na live é saboroso, né, cara? Ver toda essa imundície na política que está vindo à tona. O que você recomendaria para quê? Qual a sua carta de recomendações, Eric? Eu acho que talvez... Vamos de Julian Lemos agora? Vamos. Quem não sabe, o Julian Lemos era muito próximo do Bolsonaro ali, 2017, 2018. Eu conheci o Julian junto com o Bibiano. Eles não se conheciam antes, ficaram amigos durante a campanha, ficaram muito próximos durante a campanha. O Bibiano entrou na campanha depois do que eu já estava. Eu lembro quando o Bibiano entrou. E o Julian, ele rompeu com o Bolsonaro. Acabou migrando para a esquerda, hein? O Julian foi para a esquerda, cara. Que loucura. Põe aí o que o Julian está falando do Bolsonaro. Tem um tweet dele e um vídeo. Você quer qual dos dois? Vou deixar você escolher. Vídeo. Um vídeo primeiro. Se quiser pausar, tem 1 minuto e pouquinho. 2 minutos. Se você quiser pausar no meio, você me fala. Beleza? Vamos lá. Flávio desiste. Se Flávio não desistir, ele vai perder para Lula e vai fugir do Brasil. Eu só acredito que Flávio sai candidato quando eu ver. Mas eu vou dar 2 tiros aqui. Eu posso acertar primeiro, o segundo eu não erro, não. Por que você não acredita? Cite os 2 motivos. Eu vou lhe dizer agora. Até o dia 3, Flávio desiste. 3 de agosto? Sim, Eita. até o dia 3 ele desiste. Alguém sabe me dizer aqui qual é o senador do Rio de Janeiro? Não. Não. Apoiado por ele? Não. Não tem nem vai ter. O único que tinha foi preso agora, não foi? Isso. Que era Cláudio Castro, que é o pré-candidato. Não, na realidade um foi Não, investigado. Não, Cláudio Castro não. Cláudio- Rodrigo Bacelar, grande aliado dele, está preso. O segundo, que ia ser o ex-governador investigado, teve que abrir mão da candidatura. E o segundo, que a mãe de Flávio, ia ser a primeira suplente, foi investigado agora, se não me engano, foi preso, deu BO. Acabou-se, não vai ter mais. Flávio está ainda deixando a vaga dele lá para ele poder retornar, porque Flávio não pode ficar sem a imunidade um dia. Flávio vai desistir da candidatura. Se Flávio não desistir, ele vai perder para Lula e vai fugir do Brasil. Menino. E quem seria o nome? Tenha isso como verdade absoluta. Hoje, a família Bolsonaro prefere que Lula vença do que passar o espólio para qualquer pessoa, inclusive Michele. Menino. É? Bolsonaro prefere que Lula vença do que passar o espólio dele para um Caiado, para um Zema e para Michele. Porque o caso de Michele ainda é pior. Porque Michele jamais, caso ela fosse eleita, nenhum dos filhos faria o que fizeram no governo do pai. Porque Flávio operou, meu irmão, ali dentro, 24 horas por dia. Flávio é um homem milionário. Eu estou botando aqui Flávio perto dos 600, 700 milhões de reais. E o Eduardo, no mínimo, com 150 nos Estados Unidos. Vamos lá. Lula só tem uma chance de vencer. Lula não tem mais idade para isso. Ele não tem mais idade. Então, 4 anos passa muito rápido. Flávio Bolsonaro tem 45 anos. Amigo. Entendeu? O que é que acontece? Se esse espólio ficar guardado e ele não passar para ninguém,
Isso eles podem amanhã ir atrás e pegar. Caso vá para Michele se torna a liderança e não devolve mais.